Irmãos amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo 7. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo Redentor nosso. Amém. Irmãos, o capítulo 7 de Daniel inicia-se então um novo contexto à vista daquilo que nós temos estudado. Um novo contexto por algumas razões. O livro de Daniel foi escrito em aramaico e hebraico. Então, os 6 primeiros capítulos tratam sobre a parte histórica. Os irmãos notam ali que até aqui o que vimos, até o capítulo 6, Daniel está tratando sobre coisas relacionadas àquele momento, aquilo que ele estava vivendo, embora ele se reporte também à estátua do sonho de Nabucodonosor, e naquele contexto esteja então apontando para o futuro. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos então Daniel tratando sobre a parte apocalíptica. Então, daqui para frente, o que Daniel traz à tona está ligado à consumação dos séculos. Então, ele é dividido em 2 grandes blocos, de 1 a 6, parte histórica, de 7 a 12, então, a parte que diz respeito ao Apocalipse. E Daniel, nesse contexto aqui, ele vai relatar uma visão que teve, que está ligada ao capítulo 2. No capítulo 2, os irmãos devem lembrar que tratamos sobre o sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua onde tinha a cabeça de ouro, representando ele mesmo, o peito e os braços eram de prata, representando um segundo império, o Império Medo-Persa, que viria a substituir o Império Babilônico. A parte, então, da cintura era uma parte que representava, juntamente com as pernas, era de bronze, e aí representava um terceiro império, o Império Grego, e os pés, então, representavam um quarto império, que naquele contexto era o Império Romano. Então, o capítulo 7, nós precisamos lê-lo olhando para o capítulo 2, senão a gente não entende. Primeiro, irmãos, que esse texto não é fácil de pregar e também não é um texto fácil de compreender. Por isso que toda a atenção é pouca para aquilo que a gente precisa ouvir nessa manhã, não é? Toda a atenção, ela é pouca. A gente precisa estar assim com a mente bem cativa naquilo que vai ser dito, muito atento se a gente quiser aprender o que ensina o livro de Daniel. Porque daqui para frente, do capítulo 7 ao capítulo 12, ele está falando de coisas que ainda não aconteceram. Algumas já, outras ainda não, tá bom? Então nasce essa necessidade. A última observação que faço antes de adentrarmos ao texto é que essa visão que Daniel está relatando, ele teve no reinado de Belzazar. E naquela ocasião, ele tinha 70 anos, tá bom? No início do reinado de Belzazar, Daniel tinha 70 anos. Na ocasião da interpretação daquelas palavras que foram escritas na parede, que era o final do reinado de Belzazar, Daniel tinha 82 anos. Eu sempre faço questão de mencionar a idade para que a gente se localize. Daniel chega com 15 anos na Babilônia. Quando ele interpreta o sonho de Belzazar, ele tem 82 anos. Mas quando Daniel tem essas visões, foi no início do reinado de Belzazar. Ele tem 70 anos. Agora, no capítulo 7, então, ele faz o registro dessas visões. E o que diz respeito? Primeiro, diz respeito a 4 animais, versos de 1 a 8. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho
e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A ideia de mar grande aqui não é uma ideia literal, mas é uma ideia de um mar de nações, tá? Para que os irmãos entendam. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Então a ideia é, em meio às nações, sobem 4 animais, 4 governantes. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Daniel está se referindo a quem? A Nabucodonosor. O símbolo da Babilônia era um leão com asas. Daniel então está se reportando, porque ele está lendo o capítulo 2, e agora ele está trazendo outras figuras através do sonho e da visão que ele teve. Então, quem é esse primeiro que do mar de nações emergiu? Nabucodonosor. A gente vê isso de modo claro no versículo 4, quando ele diz que o primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Os irmãos devem lembrar da passagem que Deus, então, quebrou completamente Nabucodonosor, o fazendo rastejar como um animal. E por 7 anos, Nabucodonosor viveu como um animal, sem sanidade mental, e depois, no final desses 7 anos, o Senhor devolveu a ele a sanidade mental, e ele pôde então reconhecer Deus como o único e suficiente Senhor. Então, até Deus humilhar Nabucodonosor, ele se via a si mesmo como um grande Deus. Depois de haver sido humilhado pelo Senhor, Nabucodonosor então reconheceu que só Deus é Deus e só Ele domina os tronos das nações. Isso fica mais claro ainda, irmãos, quando o texto diz assim: foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Por que dada a mente de homem? Porque por um período de tempo Nabucodonosor viveu como um animal, uma mente de animal, se alimentava da ração do boi e tomava a geada, então, da noite. Viveu ao relento, como um homem abandonado. Esse é o primeiro animal ou governante que emergiu desse mar de nações. Segundo animal, verso de número 6. 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Quem é esse? Segundo animal que emergiu do mar de nações. Esse segundo animal é o Império Medo-Persa. E as costelas que ele levava entre os seus dentes representam então a Lídia, a própria Babilônia e o Egito. Pois o Império Medo-Persa, que é um império que se fundiu, se juntou, ele conquistou Egito, Lídia e conquistou também a própria Babilônia. Esse é o segundo animal, semelhante a um urso feroz, que carrega em seus dentes 3 costelas, representadas aqui pela Lídia, Egito e Babilônia. Verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças
e foi-lhe dado domínio. Quem é esse? Esse é o Império Macedônico, grego. Ele está falando de quem aqui? De Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, em 334, ele, em um período de 10 anos, ele dominou o mundo. Qual é um dos animais mais velozes que você conhece? O leopardo. O leopardo, ele é veloz, ele é rápido. E os exércitos de Alexandre, eles eram conhecidos como exércitos que atacavam de supetão. A intenção era pegar o inimigo desprovido, sem retaguarda, e então ele dominava. A cada país que ele adentrava, ele entrava imediatamente, e a intenção era pegar todos de modo descuidado e dominar então. Para os irmãos terem uma ideia, Alexandre o Grande, ele iniciou esse processo em 334 a.C. 334 a.C., ou seja, nós já estamos no período intertestamentário. Porque de Malaquias até Mateus tem um intervalo de 400 anos. É o que nós conhecemos como período intertestamentário. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. 400 anos. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Então, embora João Batista apareça no Novo Testamento, ele é um profeta do Antigo Testamento. Então, durante esse período, você vai pegar ali de Malaquias a João Batista, 400 anos o Senhor não trouxe profecia, não trouxe sonho, não trouxe revelação alguma. E é durante esse período de 400 anos, então, que Alexandre o Grande ele começa a dominar o mundo. E para os irmãos terem ideia, em um período de 10 a 12 anos, Alexandre o Grande já era o governador de todo mundo. De toda aquela região ali, ele já dominava através da Grécia. E isso aconteceu, irmãos, que quando ele morreu, ele só viveu 33 anos. Então, observem, ele é semelhante a um leopardo. Ele ataca as presas rápido e ele domina rápido. A ideia de Alexandre. Alexandre o Grande era assim. Ele atacava rápido e ele dominava rápido. Tanto é que ninguém domina o mundo em 10 anos. Alexandre o Grande conseguiu fazer isso. Em 10 a 12 anos ele dominou o mundo. Pastor, mas o texto diz no verso de número 4... desculpe, 4 não, deixe-me localizar aqui. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e este animal 4 cabeças. O que é que ele está se referindo, Daniel? Quando Alexandre o Grande morreu com 33 anos, todo o seu império foi dividido para administrar por 4 generais. Então, cada parte do império era dominado ou era dirigido por um dos seus generais. Nesse período ainda, irmãos, intertestamentário, para os irmãos terem uma ideia, Antipas Epifânio, ele adentrou o templo de Jerusalém, e no altar do templo, Epifânio sacrificou um porco. Porque era diferente o comportamento de Epifânio dos demais homens que dominavam o mundo. Porque acontece quando alguém dominava o mundo, não impedia que as pessoas adorassem o seu Deus. Apenas queriam que também adorassem o imperador. Exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor não impediu que Daniel e os seus 3 amigos adorassem ao Senhor. Mas observem que ele exigiu adoração para si mesmo. E eu lembro que eu mencionei isso naquela ocasião, que na aplicação eu afirmei aos irmãos que o mundo, ele não se importa de ser amante.
Então, o mundo não se importa de que você adore o seu Deus, mas que você faça um triângulo amoroso com o mundo. Mas Deus não. Deus, a qualquer crente que entenda que pode adorar ao Senhor e amar o mundo, o Senhor vê isso como um adultério espiritual. Mas Antipas, o Epifânio, ele proibiu as pessoas de adorarem os seus deuses. E como demonstração de que ele era o Deus acima de todos, ele então sacrifica um porco no altar do templo de Jerusalém. Sabe aquela palavra que diz assim, de Deus não se zomba? Certamente que esse foi o primeiro homem da história que viveu isso na carne. Ele morreu repentinamente. Repentina e instantaneamente. De modo que até a história especula de que forma foi a sua morte. Então, nós estamos em que período aqui? Nós estamos no período intertestamentário. Quem está governando o mundo nesse período? Alexandre o Grande morre e 4 generais dele, então, governam o grande império que ele conquistou em um período de 10 anos. Nós temos agora um quarto animal, verso de número 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Qual foi o império, então, que surgiu na ocasião em que Jesus encarnou? Quando Jesus encarnou, qual era o império que dominava o mundo? O Império Romano. Então, Roma dominou o mundo até 400 anos depois de Cristo. 400 anos da era cristã. Só que ele vai citar aqui que esse império tinha 10 chifres. E aqui a gente já começa, irmãos, a entrar em um aspecto escatológico, porque alguns vão entender que 10 chifres se resumem a 10 reis europeus. Como eu sou amilenista, eu entendo, e a igreja presbiteriana é amilenista, eu entendo que nós estamos vivendo o milênio. Então, o nosso entendimento não é que a igreja será arrebatada de modo secreto e ficarão 1000 anos. O nosso entendimento é que o milênio foi inaugurado com a vinda do Senhor Jesus, a sua encarnação, e esse milênio será consumado na sua segunda vinda. Então, nós entendemos que estamos vivendo o milênio, e o milênio não significa 1000 anos, mas é um longo período de tempo. Então, o entendimento é que não é literal, mas é simbólico. A Bíblia é cheia de simbologia. Antes que alguém pense assim, pastor, mas eu não entendo dessa forma, eu entendo que são 1000 anos. Para os irmãos terem uma ideia, alguns estudiosos entendiam que esses 10 chifres aqui eram 10 nações europeias que iam se juntar para governar o mundo. A Europa tem muito mais de 10 nações. E até hoje ela não dominou o mundo. Ou seja, essa ideia ela já caiu por terra. Então, o que seriam os 10 chifres? Os 10 chifres representam a completude. Representam a ideia de um governo ou de governos sucessivos, contados, os quais alcançarão a completude, a totalidade. Tá? E depois que isso acontecer, aí então vem o verso de número 8. Prestem atenção a partir de agora, mais ainda. No verso 8, Daniel faz um acréscimo que não aconteceu no sonho de Nabucodonosor, capítulo 2. No capítulo 2, Daniel identificou 4 reinos e uma rocha que vinha e destruía os 4 reinos. Aqui Daniel fará um adendo.
porque aqui foi uma visão que ele teve. Embora esteja ligada ao sonho de Nabucodonosor, mas na sua visão ele via um quinto reino. E aqui, irmãos, começa um problema sério. Verso de número 8. Estando eu a observar os chifres, vejam só, aqueles reis, ou a completude daqueles que emergiam do grande mar, do mar das nações, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos. Então, já estamos tratando de um chifre completamente diferente. É um chifre pequeno e que possuía olhos. Os demais não. Segue o texto no verso de número 8. Como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel aqui começou a falar do anticristo. A expressão anticristo não vai aparecer no livro de Daniel. Quem usa essa expressão é João, nas suas epístolas. João fala de anticristo em 2 perspectivas. Ele fala anticristos, plural, ou seja, dando a entender que surgirão anticristos antes do grande anticristo. O que é anticristo? O anticristo é todo aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Ele quer dominar a humanidade. Ele quer substituir a Cristo. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que o anticristo, ele é um homem. O anticristo, ele é um homem. Pastor, ele já nasceu? Ele já começou a dar os primeiros passos? Nós não sabemos. Fato é que, segundo o que relata o Apocalipse, em conexão com Daniel, o anticristo é um homem que ele vai tomar, ou buscar tomar, o lugar de Cristo. Isso tem, irmãos, uma aparência com aquilo que Deus fez. Veja só, o anticristo não é Satanás em si. O anticristo é alguém dominado por Satanás. Então, é alguém que é um homem. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Satanás nessa imitação, porque desde sempre Satanás tenta imitar a Deus, agora então ele não tem como se transfigurar como anticristo, porque Satanás é espírito. Satanás então levanta um homem dentre o grande mar da humanidade. E esse é o homem que tentará dominar o mundo. Pastor, quando será isso? Bom, nós cremos que estamos vivendo o milênio. Nós acreditamos que a qualquer momento o anticristo pode surgir e se levantar no intuito de dominar as nações. É assim que nós acreditamos. Mas observem que essa é a primeira parte do texto. Nós vamos entrar num segundo momento agora. Observem que Daniel fez todo o seu relato. Ele relatou os 4 impérios, os 4 reinos que já havia interpretado no capítulo 2 e acrescentou o reinado de quem? Do anticristo. Daqui para frente, dos versos 9 a 14, nós vamos perceber que Daniel agora vai dar interpretação desse sonho. Vejam o que diz o verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu rosto era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então aqui ele está apontando o Senhor se apresentando como Deus, e ele vem julgar o mundo. Verso de número 10. Um livro
um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, irmãos, a ideia é Deus se apresentando com toda a sua glória, majestade, como juiz de toda a terra, e abrindo o livro para julgar esses reinos e para condená-los segundo a lei do Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um tribunal, mas o que o juiz usa como parâmetro para julgar o infrator é justamente o código que foi quebrado. Então imagine que de repente alguém cometa um crime, tire a vida de outra pessoa. O juiz não vai tomar o Código Civil para julgar quem tirou a vida de outra pessoa. Ele vai tomar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, aquela pessoa será julgada segundo o livro aberto pelo juiz. Se de repente alguém foi demandado civilmente, o juiz não vai tomar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Agora ele vai tomar o Código Civil e o Código de Processo Civil. Perceberam? Se de repente, como recentemente aconteceu conosco, que demandamos uma empresa em razão do descumprimento ou da sua desatenção na nossa relação de consumidor, o juiz, por sua vez, vai abrir o CDC, Código de Direito do Consumidor. Deus aqui se apresenta como juiz. E o que o Senhor toma como parâmetro para julgar? O livro que Ele traz nas mãos. E o grande problema, irmãos, para esses reinos, é que eles não passarão no crivo do Senhor. O texto segue, falando ainda sobre o julgamento, no verso de número 11, e diz assim: então, estive olhando por causa da voz dos insolentes, a voz das insolentes palavras que o chifre proferia. O chifre que ele se refere é o pequeno, é o anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. O anticristo será derrotado por Cristo, o seu corpo e a sua alma serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que desprezaram a mensagem do Evangelho. Isso vai acontecer na segunda volta do Senhor Jesus, onde os homens que morreram vão ressurgir para serem condenados não apenas na alma, mas também nos seus corpos. Juntamente com eles seguem Satanás, os demônios e o anticristo. E também os anticristos, tá? Quanto aos outros animais, agora Daniel vai falar dos que antecederam o anticristo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nuvens do céu, um como filho do homem. Essa expressão se refere ao Senhor Jesus Cristo. Nos evangelhos, por 69 vezes, Jesus Cristo é identificado como filho do homem. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, Jesus Cristo é identificado mais 12 vezes como filho do homem. Quem usou pela primeira vez a expressão filho do homem para se referir a Jesus foi justamente Daniel. Então, segue o texto. Eu parei no número 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada
prolongação de vida por um prazo e um tempo. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nuvem do céu, como filho do homem, a volta do Senhor Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, a Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que é que Daniel está apresentando aqui? De modo claro, irmãos, Daniel está dizendo que os reinos da terra, eles são transitórios, inclusive o reinado do anticristo. Todos os reinos do mundo, eles são passageiros. Jesus Cristo hoje, ele reina espiritualmente por meio da vida da sua igreja. Ele reina espiritualmente na igreja. Ora, se eu fizesse a seguinte pergunta hoje: quem é o nosso rei? Você diria que é o presidente da república, independente de quem seja? Talvez até para alguns crentes isso represente uma verdade, mas é um erro. Se eu te perguntasse, quem é o rei do universo para você? Você, enquanto crente, precisa ter a seguinte concepção: o meu rei é Cristo. Porque veja só, se você não faz parte do reinado de Cristo, significa dizer que você não faz parte da igreja de Cristo. Jesus Cristo, ele reina espiritualmente na sua igreja. Mas quando ele vier entre as nuvens, todos os reinos do mundo serão desfeitos. E toda a humanidade verá quem de fato é o rei de toda a terra. É isso que Daniel está dizendo aqui. É isso que ele está apontando. Então o Senhor vem entre as nuvens, todos os reinos são desfeitos, inclusive o do anticristo, e finalmente Jesus agora reinará completamente, e não apenas espiritualmente. Espiritualmente ele já reina na vida da igreja, na vida do seu povo, dos eleitos, mas ele reinará agora completamente, num sentido que não haverá outro reino na terra. Ele será o rei de toda a terra. E aí nós já estamos falando, irmãos, então, em uma perspectiva futura. Céus e terra unidos, a nova Jerusalém que desce do céu, onde Cristo reina definitivamente entre o seu povo. Então, o reino de Jesus, ele não terá fim. E aí eu quero abrir aspas aqui, irmãos, para uma aplicação fundamental. Eu fico perplexo quando nós, como povo de Deus, vivemos o reino de Deus como transitório e vivemos os reinos dessa terra como eternos. Nós costumamos viver o reino de Deus como se ele fosse passageiro e viver os reinos desse mundo como se fossem eternos. Olha, irmãos, é espantoso ver como nós temos uma disposição para defender os nossos candidatos, os nossos posicionamentos políticos. É impressionante como nós temos disposição para caminhar um dia inteiro para erguer a bandeira de um candidato. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui para que você não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o cristão não deve defender a sua visão de mundo para a política. O cristão deve defender a sua visão de mundo para a política. As pessoas costumam dizer assim: a política corrompe os homens. Isso não é verdade. Se você pensa assim, você está pensando equivocado. A política não corrompe os homens. Os homens corrompem a política. É diferente. Porque quando os homens se misturam com a sua natureza pecaminosa, eles vão corromper tudo o que eles puserem as mãos.
Então, a política, no sentido administrativo, ela é boa. Da mesma forma que o judiciário, da mesma forma que o legislativo, da mesma forma que a saúde. Então, tudo isso é graça comum para a administração da vida humana. Essas coisas são ruins? Em si, não. Mas elas podem ser corrompidas, sim. Quando você mistura os homens com os maus intentos dos seus corações, aí nós começamos a ter um problema. Então, não tem um problema, e a Bíblia não tem problema algum, que um cristão defenda a sua visão de mundo para a política. Isso não é problema, deixa eu deixar claro. Agora, o que eu estou querendo contrastar aqui, irmãos, é viver como se os reinos do mundo fossem eternos e como se o reino de Deus fosse transitório. Eu vou dar alguns exemplos simples para você me entender bem. Prestem atenção nesses exemplos. Se a professora de escola dominical do seu filho, fizer uma tarefa para que ele faça em casa juntamente com a mãe, no domingo seguinte, essa tarefa virá preenchida? No domingo seguinte, essa mãe orou pelo filho, ensinou ao filho e o ajudou a responder essa tarefa? Responda a sua consciência. Mas nós aqui estamos tratando de reino de Deus, não estamos? Ah, pastor, mas o senhor é muito duro. Tá bom. A tarefa que o seu filho traz da escola para casa, que deve ser devolvida no dia seguinte, ela vai sem resposta? Você não responde? Você não chama ele à mesa para ensinar? São exemplos simplórios. Mas veja só, o que é da escola eu me interesso. Não estou desprezando a escola. Aqui eu invisto. Eu quero a maior educação possível e a melhor para o meu filho. Quando você traz isso para o reino de Deus, você pensa diferente. Você acha que qualquer coisa para o reino de Deus está bom. Você acha que quem tem que evangelizar o seu filho é o pastor, abre aspas, que ganha para isso. Como no pensamento de muitos ímpios que estão transvestidos de crente. Quando você olha para o seu filho, você entende que não há necessidade dele vir à escola dominical para ele ser educado segundo os parâmetros cristãos. Por quê? Porque você acha que isso é dispensável. O que é que você está fazendo? Você olha os reinos desse mundo como eternos. Você olha o reino de Deus como transitório. Você consegue ver isso? Vou dar um outro exemplo simples. Dia do Enem. Seu filho chega atrasado. No Enem, seu filho chega atrasado. Mas na igreja você acha que não é nada demais seu filho chegar atrasado. Você olha o reino desse mundo como eterno, importante, digno de toda aceitação e reverência. Você olha o reino de Deus como algo secundário. Se você for convidado para uma palestra no seu universo profissional, sabe o que é que vai acontecer? Você vai se preparar para essa palestra, você vai ao lugar na perspectiva de crescer num sentido de ser atualizado, e chega lá, você vai dar toda a dedicação do seu tempo ao palestrante. E quanto mais famoso, mais atenção você terá. Como você se comporta na igreja? Para você, quando a palavra de Deus é pregada, você entende que é Deus falando ao seu coração? Ou talvez você ache que o pastor está lhe dizendo algo que ele pense a seu respeito. Sabe o que é que você está fazendo? Os reinos desse mundo, para mim, são eternos. O reino de Deus é temporário. É isso que nós fazemos com o reino de Deus. E aí Daniel vem e diz assim: os reinos desse mundo serão extintos. Não tem mais Nabucodonosor, não tem mais Império Medo-Persa. Grécia já se foi, Alexandre o Grande só viveu 33 anos. E Roma
sucumbiu. Agora o grande rei de toda a terra reina como governador do universo. Cuidado, você que tem amado esse mundo, você que tem se dedicado às coisas dessa vida, você que tem achado que a sua vida se resume a isso, porque se assim você tem feito, é sinal que você nunca nasceu de novo. Seus reis são vários, menos Jesus Cristo. Pense sobre isso. Quem é o rei da sua vida? Quem é a sua eternidade? Quem é a razão do seu respirar, do seu coração pulsar? Você levantou nessa manhã porque Deus foi misericordioso. Porque se ontem à noite Ele resolvesse executar a sua justiça e dar a cada um de nós, seríamos fulminados pela sua ira. Se Deus fosse me dar o que eu mereço, eu seria fulminado pela ira dele. Coisa que os pregadores não pregam mais, né? Está fora de moda. Não se fala mais em ira de Deus. Só tem que falar que Deus é bonzinho, Deus é aquele velho que está sentado num alto e sublime trono, que Ele vê os nossos pecados e se finge de cego, que a gente inventa desculpas esfarrapadas para dar à igreja, ao pastor, a Deus, e Deus vai entender, porque Deus tem que entender tudo a meu respeito. Deus tem que entender, Senhor, o Senhor está no céu, eu estou na terra, o Senhor tem que entender tudo a meu respeito. Sabe quem é seu rei? Você mesmo. Você é o seu ídolo. Você é o seu Deus. Eu não estou me referindo a todos, mas àqueles que têm esse pensamento. Se esse é o seu pensamento, você precisa saber que você é o seu ídolo, você é o seu Deus, e eu preciso lhe advertir nessa manhã, o seu reinado é transitório, ele vai sucumbir. Se prepare, porque não existe reino na terra que não vá sucumbir. Se você entende que você é o dono do seu nariz, o seu reinado vai sucumbir. Ele está com os dias contados. Ou nós reinamos com Cristo, ou seremos destruídos com todos os outros reinos. A sua fé responda à sua consciência nessa manhã. Seguindo, irmãos, para concluir o texto. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Pronto, agora o anjo vai interpretar os sonhos. Verso de número 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Já citei os 4. Verso de número 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e de outro que quebrou, diante dos quais caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, ou seja, o anticristo, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Verso 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Santos aqui não são os anjos. Santos aqui é a igreja de Cristo. O povo de Deus é chamado na Bíblia como santo. Então é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sofrendo em razão do pequeno chifre, sofrendo em razão do anticristo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, ou seja, a igreja. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés e a fará em pedaços.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Esse último é o anticristo. Os 10, lembrando aos irmãos, é uma ideia de completude. Então não tome aqui 10 no sentido literal. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Por quê? Porque o anticristo quer o lugar de Cristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, a gente entende, irmãos, aqui que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Ela será oprimida pelo comportamento do anticristo. E esse é um homem que quererá ser acima da lei. É um homem sem escrúpulo. É um homem que busca dominar a todo custo. E esse homem nasce das artimanhas de Satanás, embora ele mesmo não seja o diabo. E a sua opressão virá sobre os santos de Deus. Os filhos de Deus vão sofrer por causa disso. Pastor, isso já aconteceu na história? Ou se aconteceu? O Coliseu em Roma, o que se derramou de sangue cristão, o que tem de crente que já foi devorado por leão, por onça, até hoje isso acontece na igreja perseguida. Tem irmãos que nesse momento não estão em um culto como vocês estão. Eles estão trancafiados dentro de um container, exposto ao sol, e eles estão definhando, eles estão desidratando até que morram secos. E tudo isso porque os santos de Deus têm sofrido perseguição. Isso está de modo generalizado em todo o mundo? Nós passamos por isso? Não. E se passarmos? Eu lembro que na pandemia tinha uma frase que eu dizia muito, que a pandemia ela foi um divisor de águas, inclusive dentro da igreja. Porque, olha, irmãos, o que a pandemia levou não foram só pessoas, a vida de pessoas. A pandemia também levou a fé de muita gente. A pandemia levou a fé de muita gente. Tem muita gente que antes da pandemia sentava nesses bancos. Vinha, eu vou usar propositalmente a palavra, estou usando de propósito, vinha assistir os cultos. Porque vocês sabem que eu sou contra essa expressão. Culto não é cinema. Você não vem assistir culto, você vem cultuar a Deus. Por isso que ninguém pode tomar, um membro da igreja pode tomar a transmissão do culto e usar a velha desculpa. Pastor, eu não fui, mas eu assisti o culto. Pelo menos usou a palavra correta, assistiu. Se você assistiu, você não cultuou. Porque a transmissão é para a evangelização. A transmissão não é para que os crentes deixem de vir ao culto e vão assistir nas suas casas. Porque se um crente age dessa forma, ele assiste, mas ele não cultua. A pandemia ela fez uma separação. Ela deixou muita gente pelo meio do caminho. Há pessoas que estão vivas fisicamente e espiritualmente mortas. E há crentes que foram levados pela pandemia, mas eles vivem no reino da luz. A exemplo do nosso amado diácono. Você consegue notar isso? Você consegue perceber essas verdades de que se a igreja sofrer uma grande perseguição, talvez os nossos bancos se esvaziem. E sabe por que eles vão se esvaziar? É porque Jesus Cristo acaba não sendo rei nos corações de muitos de nós. Nós precisamos ter cuidado para não honrarmos a Deus com as palavras, mas o nosso coração estar distante dele. Se eu entendo que eu não posso participar da Santa Ceia, você tem comunhão com quem? Porque a ceia é comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Mas você não vem à Santa Ceia. Por que você não vem? Porque você entende que não é nada demais. Você está evitando a comunhão com o corpo e com o sangue do Cordeiro.
Se nem você acredita nisso, passando por uma perseguição, você acha que você declararia o senhorio de Cristo para ser fuzilado, para ser morto, como muitos na igreja perseguida sofrem? Você acha que se um policial militar invadisse essa igreja hoje e perguntasse: quem confessa a Cristo? Os que não confessam podem sair daqui. E os que confessam fiquem aqui. Façam a fila porque serão todos fuzilados. Eu quero te perguntar, você ficaria do lado de dentro ou de fora? Pastor, mas esse exemplo é drástico. Que exemplo que o senhor está dando? Pasme, eu estou dando um exemplo real. Isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece em países de hoje. E pasmem mais ainda. Tem muitos crentes que ficam do lado de dentro e são fuzilados, são mortos, e eles não negam o seu rei. E muitas vezes nós achamos que somos os crentões. Eu posso desprezar o sermão, eu posso desprezar a procura do pastor, eu posso desprezar a responsabilidade que o conselho exerce sobre a minha vida, mas eu sou crente, veja só, eu sou crente. Eu sou crente porque eu vou todo domingo de manhã para a igreja, e se eu não for de manhã, eu vou à noite. O que importa é que eu sou crente. Você acha que se a igreja no Brasil sofresse uma perseguição, como em muitos países está sofrendo, você acha que você estaria do lado de cá? Você pensa isso mesmo? Cuidado para que a sua boca não diga uma coisa e os seus atos demonstrem outra. Caminhando para o fim, irmãos, finalmente, que o horário é avançado, embora o texto seja muito longo. Diz o texto no verso de número 7, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Quem reinará? O povo de Deus juntamente com o seu rei. Do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos primeiro pedir perdão ao Senhor, porque quando nos deparamos com essa realidade, ficamos assustados. Mas a Tua palavra é verdade absoluta, ela não mente. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Tua palavra nos exorta nessa manhã a sermos crentes de verdade, não apenas de palavras, mas de atitudes, a sermos um povo que reina com Cristo, o nosso Rei, a desapegarmos, a desmamarmos dos cuidados e dos reinos dessa terra. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender que se há algo que é eterno, que jamais terá fim, jamais será destruído, esse é o reino do Cristo, do nosso Senhor. E ao olharmos para esse mundo, para esses reinos e para essa vida, como de fato eles o são, transitórios, passageiros, que estão com seus dias contados. Corrige a nossa visão, Senhor, para que não honremos ao Senhor com lábios, mas o nosso coração esteja distante de Ti. Converte a muitos do seu mau caminho. Converte a todos que estão no mau caminho.
nos faça compreender que a vida de fé, a vida cristã não é brincadeira, mas a vida de fé é vida com Deus, temor e tremor diante do Senhor, rasgar o nosso coração, confessar os nossos pecados, abandonar as nossas mazelas, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa vida, ainda que nesse lugar sejamos devorados. O corpo não vive sem alma, mas a alma vive sem o corpo. E a concepção cristã é que se estamos nesse mundo, servimos ao Senhor com alegria. Mas se não estivermos nele, gozaremos de todo o lucro conquistado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.